Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. Acordei às 6h30 sem nem esperar o despertador tocar. Anos trabalhando como contador acostumaram meu corpo a acordar cedo, e mesmo agora que eu tinha 67 anos e 5 anos de aposentadoria, o hábito não havia desaparecido. Espreguicei-me e olhei pela janela do meu pequeno apartamento. Pasadena saudava o novo dia com os primeiros raios de sol que brilhavam através das cortinas finas. Saí da cama lentamente, estremecendo com a leve dor nas costas. Os anos estavam cobrando seu preço, embora eu tentasse não demonstrar, principalmente na frente das crianças. Primeiro o mais importante, café. Era outra parte constante do meu ritual matinal. Enquanto a água fervia, fui até o banheiro minúsculo. Uma mulher com olhos cinzentos cansados e cabelos grisalhos presos num coque impecável olhou para mim do espelho. Antigamente, eram castanho escuros, e Roger, meu falecido marido, gostava de passar os dedos por eles. Roger. Faz 5 anos que ele foi embora. Um ataque cardíaco levou repentinamente numa manhã de abril, enquanto ele cavava no jardim da nossa casa grande. Às vezes, eu achava que ele tinha sorte de partir assim, fazendo o que amava, sem sofrer com uma longa doença. Mas eu não me considerava sortuda. Sem ele naquela casa enorme e cheia de lembranças, eu me sentia como um fantasma. Logo após o funeral, tomei a decisão de vender o ninho da nossa família. As crianças, é claro, eram contra. Principalmente Mércia, minha filha mais velha, teve um verdadeiro ataque de raiva. Mãe, você está louca? Gritou ela na hora. Esta é a nossa casa. Esta é a nossa história. Minha história com o seu pai está aqui, respondi baixinho. E vocês, crianças, vivem suas próprias vidas há muito tempo. Era verdade. Mércia e Orson estavam separados há muitos anos. Mércia, seu marido Vilogugui e seus 2 filhos adolescentes alugavam um apartamento em um bairro não tão rico de Pasadena. Orson mudava de apartamento a cada 6 meses, sem conseguir decidir exatamente onde queria se estabelecer. Peguei uma xícara de café e sentei perto da janela. Meu celular marcava às 7h da manhã. Mércia ligava em 1 hora para buscar as crianças na escola. Isso acontecia 3 ou 4 vezes por semana. Tenho uma reunião importante. Será que vai ser tão tarde hoje? Me pediram para ficar até mais tarde. Os motivos eram sempre diferentes, mas o ponto principal era o mesmo. Tive que largar tudo o que estava fazendo e atravessar a cidade correndo para buscar meus netos, preparar o almoço para eles e conferir a lição de casa. Não me importei. Amo minhas netas, Rowena, de 15 anos, e Llewellyn, de 13. Mas, a cada ano que passava, ficava cada vez mais difícil esconder meu ressentimento em relação aos meus filhos, que não davam a devida importância à minha ajuda. Quando vendi a casa da nossa família e comprei um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, o dinheiro não durou 1 mês. Tomei uma decisão que parecia certa e honrosa na época. Mércia e Vilogugui sonhavam com uma casa própria, mas não conseguiam economizar para a entrada. Mãe, você não sabe como é difícil conseguir uma hipoteca agora, reclamou Mércia. Nunca vamos sair do aluguel. Então, comprei uma casa para eles, uma pequena, mas aconchegante, de 2 andares, em um bairro agradável em Pasadena, não muito longe da escola onde os netos estudavam. Gastei quase todo o dinheiro da venda da nossa casa com o Roger. Só uma coisa, disse às crianças. A casa ficará no meu nome. Não porque eu não confie em vocês, mas porque será mais seguro. Vocês sabem que eu nunca a venderei. A casa será de vocês, e depois passará para os seus filhos. Mércia torceu o nariz, mas não discutiu. Orson, por outro lado, estava furioso. Como é que eles ficam com a casa e eu não fico com nada? Gritou. Eu também sou seu filho. Orson, você não tem família, expliquei, cansada. Quando você se estabelecer e tiver filhos, a gente dá um jeito. Sim, claro, ele bufou. Não vai sobrar nada do seu dinheiro até lá. Ele tinha razão. Não sobrou quase nada do meu dinheiro, apenas minha modesta pensão e algumas economias para os dias difíceis. Mas eu não me arrependi da decisão de ajudar as crianças, pelo menos até recentemente. O telefone tocou pontualmente às 8h. Sorri. Mércia era pontual em seus pedidos. Mãe, oi,
A voz da minha filha soava habitualmente apressada. Escuta, tenho uma emergência no trabalho hoje. Você poderia buscar as crianças na escola? Só saio às 18 horas. Claro, querida, eu disse, contendo um suspiro. Às 15 horas de sempre? Sim, obrigada. Você é uma salva-vidas. Por que você não prepara algo para o jantar deles? Vou me atrasar, e Vilogugui está de plantão hoje à noite. Vilogugui trabalha como segurança no shopping, e sua agenda estava sempre mudando. Pelo menos, era o que a Mércia dizia. Às vezes eu duvidava que o genro estivesse trabalhando. Muitas vezes, eu o pegava em casa no meio do dia quando ia ver os netos. Ok, eu cozinho. Talvez eu faça lasanha. A Rovena adora. Ótimo, obrigada. Desculpe, preciso ir, te amo. Tchau. Nem tive a chance de atender. O telefone não parava de tocar. Guardei o telefone e pensei que tinha combinado de encontrar minha amiga Gladys no café e depois ir à biblioteca. Agora eu teria que cancelar. Disquei o número dela. Gladys, oi. Desculpe, mas vamos ter que remarcar. A Mércia me pediu para buscar as crianças de novo. Barrow, Gladys soou em tom de desaprovação. De novo. Quando você vai parar de deixar ela te tratar assim? Eles são meus netos, Gladys. Não consigo dizer não a eles. Não seus netos, sua filha. Seus filhos estão te usando como babá de graça. Eles já te perguntaram se você tinha planos próprios? Eu não disse nada. Gladys tinha razão. Mas admitir isso em voz alta significava admitir que eu tinha deixado meus filhos me transformarem em uma empregada. Vamos remarcar para amanhã, sugeri, evitando o assunto. Ok, mas saiba que eu não aprovo. Você merece mais respeito do que isso. Depois do telefonema, arrumei minhas coisas e fui ao mercado comprar comida para a lasanha. O dia estava quente, então decidi caminhar para esticar as pernas. No caminho, refleti sobre as palavras da minha amiga. Gladys não foi a primeira pessoa a me dizer isso. Até minha irmã mais nova, Otávia, que morava em São Francisco, me perguntava em todas as conversas telefônicas quando eu começaria a viver para mim mesma. Você tem 67 anos, não 97, disse Otávia. Você deveria ter sua própria vida. Prometi pensar no assunto, mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e nada mudou. Eu ainda estava à disposição dos meus filhos, sempre pronta para largar tudo e vir me socorrer. Na loja, conheci uma vizinha, a senhora Caulfield, uma mulher mais ou menos da minha idade e uma viúva cheia de energia que, após a morte do marido, havia aberto um pequeno ateliê de costura. Barrow, meu querido, exclamou a senhora Caulfield. Faz tempo que não te vejo. Ainda amamentando seus netos? Sim, vou buscá-los de novo hoje. E eu vou para a aula de dança, gabou-se a vizinha. Imagina, na nossa idade. Mas o instrutor diz que eu tenho talento. Sorri educadamente, sentindo uma pontada de inveja. A senhora Caulfield estava curtindo a vida, experimentando coisas novas, fazendo amigos. E eu? Estava presa no papel de mensageira da avó. Quando cheguei em casa, comecei a fazer lasanha. Minhas mãos fizeram o trabalho de sempre, mas meus pensamentos vagaram para longe. Lembrei-me de como, depois da aposentadoria, sonhei em viajar. Roger e eu conversamos tanto sobre isso, Itália, França, Grécia. Mas aí Roger morreu, e o sonho continuou sendo sonho. Talvez não seja tarde demais. Eu poderia guardar algum dinheiro da minha aposentadoria. Talvez ir para pelo menos um estado vizinho, ver algo novo. O telefone tocou novamente. Desta vez era o Orson. Mãe, oi, sua voz soou deliberadamente alegre, e imediatamente percebi que meu filho ia pedir dinheiro novamente. Olá, Orson. Como vai? Nada demais. Escuta, mãe, estou com uma pequena dificuldade financeira. Será que você poderia me emprestar algumas centenas antes do pagamento? De salário em salário era a nossa piada habitual. Nos últimos 5 anos, Orson nunca me pagou dinheiro emprestado. Orson, da última vez eu te disse que não podia te dar mais.
Eu também estou ficando sem dinheiro. Mas, mãe, havia um tom irritado em sua voz. Eu preciso muito. Não consigo pagar o aluguel. Vão me despejar. Esfreguei os olhos, cansado. É sempre a mesma coisa. Ok, posso te dar $100, mas esta é a última vez, Orson. É sério. Obrigado, mamãe, ele disse imediatamente, tão feliz. Vou buscá-los hoje à noite. Ok. Ao desligar o telefone, senti uma sensação familiar de decepção. Eu tinha cedido novamente. Tinha deixado as coisas acontecerem novamente. E eu sabia que Orson não gastaria aquele dinheiro com aluguel, mas com outro capricho. Às 3 da tarde, eu já estava no portão da escola, esperando meus netos. Eles estavam entre os últimos a sair. Rowena, alta, com cabelos escuros presos num rabo de cavalo desleixado, e Llewellyn, magro e desajeitado, com óculos que sempre escorregavam do nariz. Olá, vovó, disse Rowena sem muito entusiasmo. Olá, crianças, sorri. Como foi o dia de vocês? Bem, Llewellyn deu de ombros. Vocês vão ficar com a gente de novo até hoje à noite? É, sua mãe vai trabalhar até tarde. Legal, disse o neto, subitamente animado. Então, você vai fazer o jantar? Sua comida é muito mais saborosa que a da mamãe. Sorri involuntariamente. É bom quando seus esforços são apreciados, mesmo sendo de uma criança. Em casa, ajudei meus netos com a lição de casa. Depois, terminamos a lasanha juntos e a colocamos no forno. Enquanto a comida cozinhava, Rowena foi para o quarto socializar com os amigos, e Llewellyn se acomodou em frente à TV. Sentei-me ao lado do meu neto. Lu, perguntei cautelosamente, você sabe se seus pais vão viajar para algum lugar em breve? Talvez planejando umas férias? Llewellyn se afastou da tela e me olhou surpresa. Como você sabe disso? Mamãe disse que foi uma surpresa. Meu coração disparou. Que tipo de surpresa? Bem, vamos para o Havaí mês que vem. Mamãe disse que serão nossas primeiras férias em família de verdade. E o tio Orson também vem. Senti um aperto no peito. Férias em família? Orson também? E eu não fui convidada. Que maravilha, forcei um sorriso. Então, quando você vai? Daqui a 3 semanas. Mamãe já comprou as passagens e reservou o hotel. Vai ter uma piscina e uma praia bem ao lado da casa. Llewellyn falava animadamente sobre a viagem que se aproximava, e eu ouvia sem muita atenção, tentando lidar com minhas emoções. Por que Mércia não me disse nada? Por que ela não me convidou? Afinal, sou mãe, avó, parte da família. Naquela noite, quando Mércia chegou, decidi perguntar diretamente a ela. Esperei até que as crianças fossem para seus quartos e me virei para minha filha, Mércia. Llewellyn me contou sobre sua viagem ao Havaí. A filha ficou tensa, o rosto assumindo uma expressão levemente culpada. Ah, isso! Sim, decidimos tirar umas férias. Por que você não me disse nada? Mércia deu de ombros, evitando me olhar nos olhos. Eu ia dizer. Só que eu sempre esquecia. Presumo que vocês vão em família. O Orson também. Decidimos reunir todo mundo. Willoughby tinha encontrado um ótimo negócio, e eu não podia deixar passar a oportunidade. Respirei fundo e fiz uma pergunta cuja resposta eu já sabia. Mércia finalmente olhou para mim, e em seu olhar, viu o que eu temia ver, uma mistura de pena e irritação. Mãe, me desculpe, mas não há ingresso para você. É só para nossa jovem companhia. Você sabe que será difícil para você nos acompanhar, e nós queremos ser ativos. Mergulhando, surfando, caminhando. Entendo, respondi baixinho, sentindo um frio na barriga. Claro, estou velha demais para esse tipo de diversão. Não se ofenda, Mércia deu um tapinha no meu braço. Traremos alguns souvenirs para você. Além disso, precisamos de alguém para cuidar da casa enquanto estivermos fora. Você não vai recusar, vai? Olhei para minha filha e, pela primeira vez em muito tempo, a vi como ela realmente era, uma mulher egoísta e mimada que não dava valor aos cuidados da mãe e não tinha escrúpulos em me usar.
Claro que sim, sorri. Mas o sorriso não chegou aos meus olhos. Pode contar comigo. Fiquei acordada a noite toda. As palavras da Mércia ecoavam na minha cabeça como um disco riscado: não há passagem para você. Como se eu fosse uma estranha, não uma mãe que tivesse dado a eles o resto do seu dinheiro. De manhã, consegui cochilar, mas fui acordada por um telefonema. O relógio marcava 7h30 da manhã. Mãe, você está dormindo? A voz de Mércia soava alegre e despreocupada, como se a conversa da noite anterior não tivesse acontecido. Não mais, respondi, sentando-me na cama. Escute, tenho um favor para lhe pedir. Preciso ir às compras hoje para comprar algumas coisas para a viagem. Você poderia cuidar das crianças? A escola termina ao meio-dia hoje. É uma espécie de dia do professor. Vilogugui está no trabalho e eu realmente preciso chegar antes da liquidação. Apertei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ontem, ela se recusou a me levar para uma viagem e hoje estava me pedindo para ajudar a fazer as malas. Uma onda de indignação surgiu dentro de mim, mas eu a contive como sempre. Ok, respondi após uma pausa. A que horas devo estar aí? Até 12h15, se puder. Ah, mãe, você só está me poupando. Vou deixar dinheiro para a pizza. Não precisa cozinhar. Tá. Você parece meio estranha hoje. Está tudo bem? Estou bem. Só não dormi direito. Ah, bom, te vejo lá. Mércia desligou sem esperar minha resposta. Desliguei o telefone lentamente e saí da cama. No banheiro, joguei água fria no rosto, tentando lavar a amargura que se acumulara dentro de mim. O espelho refletia uma mulher cansada com um olhar abatido. Quando tudo começou? Quando deixei as crianças me transformarem em uma empregada que poderia ser chamada a qualquer momento? Depois do café da manhã, decidi ligar para minha irmã. Otávia sempre dizia o que pensava, sem se importar com os sentimentos da pessoa com quem conversava. Era exatamente disso que eu precisava naquele momento. Baro, comemorou minha irmã. Que surpresa! Você nunca liga de manhã. Preciso de conselhos, Okti, eu disse, usando deliberadamente seu apelido de infância. Seus filhos fizeram alguma coisa de novo? Otávia parecia irritada. Eles vão para o Havaí. A família inteira. Orson vai com eles. E você não foi convidada. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. A Mércia disse que não tinha um ingresso para mim. Que era só para a companhia jovem deles. Otávia xingou tão intensamente que eu sorri involuntariamente. Minha irmãzinha sempre soube expressar emoções. E o que você fez? Perguntou ela. Nada, suspirei. O que eu poderia ter feito? Meu Deus, Baro, você é a mãe deles. Você deu um lar para eles. Eles te devem tudo. E não conseguiram uma passagem para você. Não conseguiram. A Mércia disse que eu só atrapalharia. Que eles queriam férias, mergulho, surf. Otávia interrompeu. Robert e eu estivemos em Maui ano passado, e é cheio de idosos. Tem para todos os gostos. Eles só não te querem porque estão acostumados a te usar. Sabe qual é a graça? O quê? Aposto que eles estão pagando essa viagem com o dinheiro que você dá. Quanto você deu para o Orson no último ano? 1.000? 2? Eu não disse nada. Era muito mais do que isso. Baro, me escuta, a voz de Otávia ficou séria. Você está deixando eles te pressionarem. Isso tem que parar. Se você não estabelecer limites agora, eles vão continuar te usando até você se deitar ou morrer, e aí vão encontrar outra pessoa. Mas eles são meus filhos. São homens adultos que não respeitam a própria mãe, interrompeu Otávia. Está na hora de dar uma lição neles. Que tipo de lição? Isso é você quem decide, mas se eu fosse você, mostraria a eles o que significa contrariar Baro Crumpton. Depois de conversar com minha irmã, sentei-me à janela, olhando para a rua. Os transeuntes estavam apressados com seus afazeres, alguns para o trabalho, outros para a loja, outros para passear com o cachorro. Cada um tinha sua própria vida.
E o que eu tinha? Eu existia apenas na agenda dos meus filhos como uma ferramenta útil para ser usada e deixada de lado quando não fosse necessária. Talvez Otávia estivesse certa. Talvez seja a hora de dar uma lição neles. Às 12h15, eu já estava do lado de fora da casa da Mércia, a casa que eu havia comprado para eles com o dinheiro da venda da minha poupança e da do Roger. A casa da qual eu havia mantido a propriedade, a única precaução que tomei ao dar a eles tudo o que eu tinha. Mércia abriu a porta, vestida como se fosse para um desfile de moda, calça jeans skinny, blusa de ombros descobertos, salto alto. Ah, mãe, chegou bem na hora. Ela me deu um beijinho na bochecha e pegou a bolsa. As crianças já estão nos quartos. O dinheiro da pizza está na cozinha. Estarei aí às 19h, talvez mais tarde. Não me ligue. Estarei ocupada. Claro, assenti. Tenha um bom dia de compras. Ah, sim. Quase esqueci, Mércia parou na porta. Tenho que comprar maios para as crianças amanhã. Você pode cuidar delas de novo? Olhei para minha filha e algo dentro de mim se partiu. Todos os anos de paciência, toda a tentativa de ser uma boa mãe, todos os sacrifícios, e foi assim que eles me retribuíram, nem sequer me convidaram para uma viagem em família, mas não hesitaram em me pedir ajuda para se prepararem para isso. Claro, respondi com um sorriso que não afetou meus olhos. Estou sempre feliz em ajudar. Você é a melhor, Mércia acenou com a mão e saiu correndo pela porta. Observei-a entrar no carro e ir embora. Então, caminhei lentamente até a sala e afundei em uma cadeira. A casa estava silenciosa. As crianças deviam estar sentadas com os fones de ouvido. Olhei ao redor da sala. Uma TV grande na parede, móveis caros que Mércia comprava em liquidações, mas ainda se gabava de serem modelos exclusivos. Nas paredes, havia fotografias emolduradas, Mércia, Willow Gui, as crianças, até Orson. Eu não estava em nenhuma delas. Era como se eu não existisse para eles, exceto quando precisavam de algo de mim. Foi aí que a decisão nasceu, uma decisão firme e irrevogável que eu não iria mudar. Tirei o celular da bolsa e disquei um número. Olá, Fern. Aqui é o Bar Crumpton. Lembra que você disse que se eu pensasse em vender a casa onde meus filhos moram, você teria um comprador? Você ainda trabalha naquela imobiliária? Fern Abbott era minha colega de trabalho na seguradora. Há alguns anos, ela mudou de carreira e se tornou corretora de imóveis. Nos encontrávamos para tomar um café ocasionalmente, e ela mencionou mais de uma vez que o mercado imobiliário em Pasadena estava em alta, especialmente na região onde ficava a casa dos meus filhos. Barrow, comemorou Fern. Claro que me lembro. Sim, ainda estou na agência, até me tornei sócia. Você está falando sério sobre vender? Mais do que sério, respondi. A casa está totalmente escriturada para mim. Não há penhoras. Quero vendê-la o mais rápido possível. Isso pode ser combinado, a voz de Fern assumiu um tom profissional. Tenho um cliente que está procurando exatamente naquele bairro. Ele pode pagar em dinheiro, então será uma transação rápida. Quando posso ver a casa? Perguntei. Mércia só volta hoje à noite. As crianças estão em seus quartos e provavelmente não vão sair. Você poderia vir agora mesmo? Perguntei. Estou na casa agora e posso te mostrar o lugar. Chego em 20 minutos, respondeu Fern e desligou. Levantei-me e andei pela casa, olhando cada cômodo como se a estivesse vendo pela primeira vez. Durante 5 anos, paguei pela manutenção, pelos reparos e pelos impostos. Durante 5 anos, as crianças moraram aqui achando que era propriedade delas. Bem, é hora de lembrá-los de quem realmente é o dono desta casa. Rowena e Llewellyn estavam de fato sentadas em seus quartos, olhando para os celulares. Mal notaram minha presença. Decidi não contar a elas sobre a próxima visita do corretor. Por que preocupar as crianças antes que percebessem? Não era culpa delas que seus pais as tivessem criado para serem tão egoístas quanto elas. Fern chegou ainda mais cedo do que o prometido. Ela deu uma olhada profissional na casa por fora, depois entrou e começou a inspeção. Excelente estado, comentou, fazendo anotações em uma prancheta. Bela planta. Quantos quartos? 4. 2 banheiros.
Perfeito. O terreno é bem cuidado. O quintal é espaçoso. Baro, esta casa vale muito mais do que 5 anos atrás, quando você a comprou. O mercado subiu bastante. Assenti, meio que ouvindo. Não estava interessado no lucro. Estava interessado na rapidez com que o negócio seria fechado. Fern, sinceramente, com que rapidez você consegue encontrar um comprador e fechar um negócio? A corretora olhou para mim, com uma expressão de surpresa. Você está com muita pressa, não é? Bem, considerando que já tenho um cliente interessado com dinheiro em espécie, eu diria 1 semana, 2 semanas no máximo. Mas as crianças não se importam. A casa é delas. A casa é minha, eu disse com firmeza. Está no meu nome. Eu pago os impostos e o seguro, e as crianças, elas terão bastante tempo para encontrar outro lugar para morar. Fern assobiou. Bem, isso é com você, mas se eu fosse você, avisaria com antecedência. É melhor não dar esse tipo de notícia do nada. Avisarei quando o contrato for assinado, respondi. Não antes. Quando Fern saiu, prometendo entrar em contato comigo no dia seguinte, voltei para a sala e sentei-me novamente na cadeira. Uma estranha calma me invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me no controle da situação. Eu não era mais uma pessoa invisível, lembrada apenas quando a ajuda era necessária. Eu era Baro Crumpton, uma mulher que finalmente decidirá se defender. Naquela noite, quando Mércia voltou com sacolas das lojas caras, eu estava indo embora. Ah, mãe, muito obrigada, disse ela animadamente enquanto colocava as compras no sofá. Comprei tantas coisas. Olha, que vestido! E essas sandálias vão ficar perfeitas na praia. Olhei para minha filha e me perguntei como ela não notou a mudança em mim. Ou talvez ela simplesmente não queira notar. Que bom que você conseguiu encontrar tudo o que queria, eu disse com a voz firme. As crianças comeram pizza. Llewellyn tinha lição de casa, mas Rowena precisava de ajuda com o projeto de história. Claro, respondeu Mércia distraidamente, admirando suas novas compras. Então, você pode cuidar delas de novo amanhã? Tenho que ir ao shopping do outro lado da cidade. Lá tem a melhor seleção de trajes de banho. Sorri. Claro que posso. A que horas devo chegar? Mesmo horário, 12h15. Eles têm um dia curto de novo. Ok, estarei lá. Você é um milagre, mãe. Mércia me beijou na bochecha e imediatamente voltou às compras. Saí de casa e respirei fundo o ar da noite. Pasadena estava banhada pelos raios alaranjados do sol poente. Caminhei até o ponto de ônibus e pensei em como minha vida estava prestes a mudar. Pela primeira vez em anos, eu viveria para mim mesma, não para as crianças que me desprezavam. O telefone na minha bolsa vibrou. Uma mensagem da Fern. Falei com um cliente. Ele está muito interessado e pronto para ver a casa amanhã. Tem certeza de que deseja prosseguir? Parei, reli a mensagem e respondi com uma palavra: com certeza. Em casa, tomei um longo banho quente, vesti meu pijama favorito e sentei-me com uma xícara de chá de ervas perto da janela. Amanhã começaria um novo capítulo da minha vida. Não serei mais invisível. Não serei mais aquela para quem não havia passagem. Sorri para o meu reflexo no vidro da janela e, pela primeira vez em muito tempo, vi nele não uma velha cansada, mas uma mulher pronta para lutar pela sua felicidade. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de determinação desconhecida. Era como se a pedra que pressionava meu peito há anos finalmente tivesse rolado para longe. Eu sabia o que fazer e, pela primeira vez em muito tempo, estava agindo por mim mesmo, não por mais ninguém. Fer me chamou enquanto eu terminava minha segunda xícara de café. Baro, bom dia. Meu cliente pode ver a casa hoje às 11 horas. É conveniente para você? Olhei para o relógio, 9h30. Tempo suficiente para fazer as malas e chegar à casa antes da Mércia e das crianças. Sim, estarei lá às 10h30. Ótimo. Além disso, já dei uma olhada na escritura. Como a casa é toda sua, não há impedimento para uma transação rápida. Se o cliente gostar, podemos redigir um contrato preliminar hoje.
Parece ótimo, respondi, sentindo a confiança crescer dentro de mim. Depois da ligação, rapidamente arrumei as malas e chamei um táxi. Normalmente, eu economizava e pegava o ônibus, mas hoje era um dia especial. Me dei ao luxo de decidir que aquele era apenas o começo da minha nova vida. A caminho da casa das crianças, refleti sobre o futuro. Se o negócio desse certo, eu teria uma quantia razoável de dinheiro. Parte dele eu poderia gastar em uma pequena casa para mim, não em Pasadena, onde os preços eram exorbitantes, mas em algum subúrbio tranquilo. O restante do dinheiro seria investido para garantir uma velhice tranquila sem ter que pedir ajuda aos filhos. O táxi parou em frente a uma casa conhecida. Paguei e desci. Olhando ao redor da rua, o bairro era muito agradável, tranquilo, verde, com boa infraestrutura. Não é de se admirar que a demanda por imóveis ali fosse alta. A casa estava silenciosa e vazia. Mércia e as crianças só voltariam ao meio-dia. Eu tinha mais de 1 hora para me preparar para a visita de um possível comprador. Andei pelos cômodos, arrumando, ajeitando as almofadas do sofá, tirando o pó das prateleiras. Era estranho pensar que em breve aquela casa pertenceria a completos estranhos. Pontualmente às 11 horas, a campainha tocou. Fern não chegou sozinha. Com ela estava um respeitável homem de meia-idade, de terno caro. Barrow, este é Maxwell Thorne, Fern o apresentou. Senhor Thorne, este é Barrow Crumpton, o dono da casa. Prazer em conhecê-lo, Maxwell apertou minha mão com firmeza. É um bairro lindo. Estou procurando imóveis aqui para minha família há muito tempo. Você tem filhos? Perguntei enquanto os conduzia para a sala de estar. Sim, 2. Meu filho tem 14 anos, minha filha, 12. Estamos nos mudando de San Diego a trabalho e precisamos de uma casa neste bairro específico, perto de uma boa escola. Concordei. A escola era realmente ótima, um dos motivos pelos quais escolhi esta casa para Mercy e sua família. Maxwell começou seu tour pela casa fazendo perguntas específicas sobre serviços públicos, a idade do telhado e as condições da fundação. Era óbvio que ele tinha conhecimento sobre imóveis e sabia exatamente o que procurava. A casa está em ótimas condições, disse-lhe quando voltamos para a sala após a vistoria. A Fern disse que você quer fechar o negócio rápido. Eu tenho dinheiro, então não será um problema. Qual o preço que você está pedindo? Fern disse o valor que havíamos combinado no dia anterior, e vi Maxwell erguer as sobrancelhas levemente. Aparentemente, ele esperava um preço mais alto. Isso é muito razoável, disse ele. Concordo. Quando podemos preparar os papéis? Ainda hoje, respondeu Fern. Posso ter o contrato preliminar pronto esta noite. Se estiver satisfeito com os termos, podemos assiná-lo e você fará um depósito. Levará cerca de 1 semana para finalizar. Por mim, tudo bem, Maxwell assentiu. Gostaria de me mudar o mais rápido possível. Digamos, 2 semanas. Hesitei. Mercy e sua família deveriam voar para o Havaí em 3 semanas. Se desocupassem a casa em 2, teriam que morar em outro lugar por mais 1 semana antes de partir. Por outro lado, por que eu deveria me importar com os problemas deles? Não é como se tivessem pensado em mim quando planejaram as férias em família. 2 semanas está ótimo, eu disse com firmeza. Vou avisar os atuais inquilinos hoje. Maxwell pareceu um pouco surpreso. Os inquilinos? Pensei que você morasse aqui. Não, balancei a cabeça. Minha filha e a família dela moram aqui, mas a casa é toda minha, e eles sabem que posso vendê-la a qualquer momento. Era mentira. Mércia não fazia ideia de que eu estava pensando em vender. Mas eu não queria entrar em detalhes sobre relacionamentos familiares na frente de estranhos naquele momento. Entendo, Maxwell assentiu. Bem, espero que não seja um problema. Vou esperar uma ligação sobre o contrato preliminar. Quando Maxwell saiu, Fern se demorou. Barrow, você realmente não avisou sua filha sobre a venda? Perguntou ela, preocupada. Não, balancei a cabeça. E, por favor, não conte a eles se cruzarem com você antes da assinatura do contrato. Eu mesma explico tudo quando chegar a hora. Como você quiser, Fern deu de ombros. Mas aconselho você a não adiar essa conversa.
É melhor ouvir essas notícias de você, não de mim ou de qualquer outra pessoa. Prometi pensar no que ela disse, e Fer foi embora, dizendo que entraria em contato comigo hoje à noite para falar sobre o contrato preliminar. Sozinha, sentei-me no sofá e respirei fundo. Tudo estava acontecendo tão rápido que mal tive tempo de perceber o que tinha acontecido. Ontem, eu tinha sido uma mãe e avó dedicada que atendia aos pedidos dos filhos sem reclamar. E hoje, eu estava vendendo a casa que havia comprado para eles sem consultar ou avisar. Eu estava fazendo a coisa certa? Foi cruel demais. Essas perguntas fervilhavam na minha mente. Mas cada vez que a dúvida começava a me dominar, eu me lembrava das palavras da Mércia: não havia passagem para você. E a determinação retornou. Às 12h15, Mércia chegou com as crianças. Eu as cumprimentei com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. Mãe, você chegou, disse Mércia, parecendo feliz. Que ótimo! Posso ir agora mesmo. O shopping está com desconto hoje. Preciso chegar antes da multidão. Claro, querida, concordei. Vá em frente. As crianças e eu cuidamos disso. Você é a melhor. Mércia me abraçou e saiu correndo pela porta sem nem perguntar como as crianças ou eu estávamos. Rowena e Luvelin se dispersaram para seus quartos, como de costume. Preparei o almoço, uma massa simples com um molho que as crianças adoravam, e as chamei para a mesa. Vovó, é verdade que no Havaí se pode nadar com golfinhos? Perguntou Luvelin, comendo a massa. Sim, há passeios especiais, respondi, tentando falar com um tom de voz normal. Você e a mamãe estão planejando um? Sim, e vamos aprender a surfar. O papai diz que vou aprender rápido porque tenho um bom senso de equilíbrio. Tenho certeza que sim, sorri. E você, Rowena? O que quer fazer no Havaí? Minha neta mais velha deu de ombros. Não sei. Talvez tomar sol na praia, tirar fotos bonitas para o Instagram. Parece ótimo, assenti, reprimindo uma pontada de ressentimento. Até as crianças falavam da viagem como se eu não existisse. Nenhuma delas disse: queria que você viesse com a gente ou sentiremos sua falta. Depois do almoço, ajudei Luvelin com a lição de casa. Depois, assistimos a um filme. Rowena só saiu do quarto pouco antes de Mércia voltar. A filha voltou carregada de sacolas de várias lojas. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Mãe, você não tem ideia dos descontos que existem. Comprei tudo o que precisamos e mais um pouco. Olha os maios para as crianças. Admirei as compras obedientemente, assenti em resposta às histórias entusiasmadas sobre como Mércia havia conseguido um maiô caro pela metade do preço e esperei pacientemente que ela terminasse. A propósito, tenho que ir ao salão de beleza amanhã para fazer as unhas e os pés antes da minha viagem. Você vai tomar conta das crianças, não é? Perguntou Mércia como se fosse um dado adquirido. Claro, sorri. Estou sempre feliz em ajudar. Você é a melhor mãe do mundo, Mércia me beijou na bochecha. Não sei o que faríamos sem você. Você vai descobrir em breve, pensei, mas disse em voz alta: eu também te amo, querida. À noite, em casa, recebi uma mensagem da Fern. O contrato provisório estava pronto e poderíamos assiná-lo amanhã. Maxwell já havia feito um depósito na conta da agência, o que confirmava que ele estava falando sério. Respondi que estaria no escritório da Fern às 9h da manhã antes de ir para o escritório da Mércia. Então, abri um site de imóveis no meu tablet e comecei a procurar uma casa para mim. Eu sabia o que queria, uma casa térrea pequena com um pequeno jardim onde eu pudesse cultivar flores como sempre sonhei. Não em Pasadena, onde os preços eram exorbitantes, mas em alguma cidadezinha tranquila ali perto. Depois de uma hora de busca, encontrei algumas opções que me interessaram. Uma em particular era uma cabana aconchegante em Sierra Madre, a apenas 20 minutos de Pasadena. 2 quartos, cozinha, sala de estar, um pequeno jardim com uma laranjeira, e o preço era razoável. Eu poderia comprá-la à vista depois de vender a casa da Mércia e ainda ter o suficiente para uma vida sem complicações. Anotei os contatos do corretor que estava vendendo a casa, decidindo ligar para ele no dia seguinte, depois de assinar o contrato preliminar com Maxwell. Fiquei acordada a maior parte da noite pensando no meu plano. Uma parte de mim ainda tinha dúvidas.
Seria cruel demais com as crianças. Mas a outra parte, a mais forte, disse que era justo. Eles tinham feito a escolha de me excluir de suas vidas, me usando apenas quando precisavam de algo. Pela manhã, as dúvidas haviam desaparecido. Eu tinha certeza da minha decisão. As crianças precisavam entender que suas ações tinham consequências e que eu não era uma sombra silenciosa a ser ignorada. No consultório da Fern, tudo correu rápido e sem complicações. Maxwell já estava lá e assinamos o contrato preliminar. De acordo com os termos, o acordo completo seria finalizado em uma semana, seguido pela entrega das chaves em outra semana. Mercy e sua família tinham 2 semanas para encontrar um novo lugar. Quando você planeja contar a eles? Perguntou Fern quando Maxwell foi embora. Hoje à noite, respondi. Quando eu voltar. Boa sorte, Fern apertou minha mão. E se precisar de ajuda para encontrar um novo lugar para você, estou sempre disposta a ajudar. Obrigada, mas eu já encontrei uma coisa. Mostrei a ela a foto de uma casa em Sierra Madre. Vou ligar para um corretor hoje. Ótima escolha, Fern aprovou. Sierra Madre é uma cidade linda, tranquila, pacífica, com uma ótima comunidade para aposentados. Você vai adorar. Depois de me encontrar com a Fern, liguei para a corretora que estava cuidando da casa em Sierra Madre. Dei sorte. A casa ainda estava à venda e eu pude vê-la hoje à tarde. Marquei uma consulta para as 15 horas. Eu teria tempo suficiente para dirigir da Mercy até Sierra Madre e voltar antes que ela chegasse do salão de beleza. O dia passou como um borrão. Sentei-me com meus netos, preparei o almoço para eles, ajudei com as aulas, mas meus pensamentos estavam distantes. Imaginei como viveria na minha nova casa, cultivaria flores, talvez teria um gato. Iria dançar como a senhora Caulfield ou faria uma aula de arte. Sempre quis aprender a pintar. Viajarei não para a Europa, como Roger e eu sonhávamos, mas pelo menos para as cidades vizinhas. Finalmente terei uma vida própria. Às 15 horas, deixando as crianças assistindo a um filme, disse a elas que precisava resolver algumas coisas por algumas horas. Elas apenas assentiram distraidamente, sem tirar os olhos da tela. A casa em Sierra Madre era ainda mais bonita do que parecia nas fotos. Era pequena, mas aconchegante, com uma vista deslumbrante para as montanhas. O jardim, embora pequeno, era bem cuidado. Os antigos donos claramente adoravam plantas. A laranjeira que vi na foto estava cheia de frutas. A casa está em excelentes condições, disse o corretor, um homem de 50 e poucos anos chamado Garland. Os antigos donos, um casal mais velho, estão se mudando para a Flórida para ficar perto dos filhos. Eles reformaram tudo antes de vender: telhado, encanamento, eletricidade. Até substituíram os eletrodomésticos da cozinha por novos. Andei pelos cômodos e senti que esta casa era exatamente o que eu precisava: uma sala de estar iluminada com janelas grandes, uma cozinha confortável, um quarto com vista para as montanhas e um segundo quarto que eu poderia transformar em um escritório ou sala de artesanato. Eu fico com ele, disse a Garland quando o tour terminou. Posso dar um sinal agora mesmo. O corretor ficou surpreso com a minha determinação, mas rapidamente preencheu a papelada necessária. Concordamos que a transação completa seria finalizada em uma semana, paralelamente à venda da casa de Mercy. Caminhando de volta para a casa da minha filha, senti um alívio estranho. O plano havia sido posto em prática e não havia como voltar atrás. Em 2 semanas, eu teria um novo lar e uma nova vida, e as crianças seriam forçadas a crescer e aprender a viver sem o meu apoio constante. Mercy voltou do salão de beleza com as unhas impecáveis e o cabelo recém-arrumado. Mãe, como estão as crianças? Tudo bem? Perguntou ela, tirando os sapatos no corredor. Está tudo bem, respondi. Elas comeram, fizeram a lição de casa e estão assistindo a um filme. Que ótimo, disse Mercy, radiante. Escuta, você consegue chegar cedo amanhã? Willow Gugi e eu queremos ir a um restaurante para comemorar nossa viagem. Sorri, meu sorriso mais gentil. Claro, querida. A que horas você precisa que eu esteja lá? 10 horas da manhã. As crianças não têm aula. Elas têm uma espécie de dia do professor, e queremos almoçar naquele restaurante novo no centro. É difícil conseguir reserva lá?
Estarei lá às 10 horas, assenti. Você é a melhor, Mércia me abraçou. Sério, mãe? Não sei o que faríamos sem você. Você vai descobrir em breve, pensei novamente. Mas tudo o que eu disse em voz alta foi: de nada, querida. É para isso que serve a família. Enquanto dirigia para casa, pensei em como as crianças reagiriam ao descobrir que a casa tinha sido vendida. Primeiro, haveria choque, depois raiva, talvez lágrimas e acusações. Elas pensariam que sou uma traidora, uma pessoa cruel e egoísta. Diriam que eu arruinei a vida delas. Mas, no fundo, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. As crianças precisavam entender que seu comportamento tinha consequências, que você não pode tratar sua mãe como uma serva e esperar que ela continue a suportar tudo. E o mais importante, eu estava finalmente começando a viver para mim mesma. Eu teria minha própria casa, meus próprios hobbies, minha própria vida. Eu não seria mais invisível, existindo apenas para a conveniência dos outros. Eu seria Barrow Crumpton, uma mulher que, aos 67 anos, decidiu recomeçar. 3 semanas passaram mais rápido do que eu esperava. Tanta coisa aconteceu naquele tempo que, às vezes, eu ficava tonto com a velocidade dos acontecimentos. Como eu havia planejado, uma semana após a assinatura do acordo preliminar com Maxwell Thorne, o negócio foi finalizado. No mesmo dia, fechei a compra da cabana em Sierra Madre. Alguns dias depois, contei a Mércia sobre a venda da casa. A reação foi exatamente a que eu esperava: choque, descrença, raiva. A Mércia gritou que eu os havia traído, que eu não tinha o direito de fazer aquilo, que agora eles ficariam sem teto. Willoughby tentou acalmar a esposa, mas em seus olhos vi a mesma raiva e confusão. Como você pôde, mamãe? Soluçou Mércia. Vamos para o Havaí em uma semana. Onde vamos morar quando voltarmos? Você tem 30 dias a partir do momento em que receber a notificação oficial, respondi calmamente. Isso lhe dá mais de 3 semanas após o seu retorno das férias. Tempo de sobra para encontrar um novo lugar para morar. Mas não temos dinheiro para alugar uma casa neste bairro, exclamou Mércia. Você sabe os preços aqui. As crianças terão que mudar de escola. Sinto muito, eu disse, embora não me sentisse realmente arrependido. Mas a decisão foi tomada. A casa foi vendida e os novos donos se mudam em 30 dias. E você? Willoughby perguntou de repente. Você deu quase todo o dinheiro da venda da sua casa para comprar esta. Onde você vai morar? Comprei uma casinha em Sierra Madre, respondi. É bem mais modesta que esta, mas serve só para mim. É isso que você faz com seus próprios filhos? Mércia me olhou com uma raiva evidente. Jogar a gente na rua e comprar sua própria casa? Não vou te jogar na rua, minha voz permaneceu calma. Você tem tempo para encontrar um novo lugar para morar, e eu investi bastante nesta família ao longo dos anos. É hora de você cuidar de si mesma. Eu nunca vou te perdoar por isso, sibilou Mércia, enxugando as lágrimas. Nunca. Sinto muito que você se sinta assim, respondi. Mas às vezes as crianças precisam crescer e começar a assumir a responsabilidade por si mesmas. Já passou da hora de você e Willoughby fazerem isso. Depois daquela conversa, Mércia não falou mais comigo até partir para o Havaí. Orson, quando soube da venda da casa, entrou correndo, acusando-me de privá-lo de sua herança legítima. Lembrei-o de que ele nunca teve direito à casa e que eu havia dito repetidamente que a propriedade era minha. Você não pode fazer isso, gritou ele. Não é justo. Você prometeu que a casa ficaria na família. Eu nunca prometi isso, respondi com firmeza. Eu disse que a casa seria registrada em meu nome para minha segurança, e agora tenho todo o direito de usá-la. Orson saiu, batendo a porta, e não me deu mais notícias desde então. Quando meus netos souberam da venda da casa, olharam para mim com perplexidade e ressentimento, sem entender por que sua avó, que sempre fora tão gentil e atenciosa, de repente fizera algo tão cruel. Não expliquei a eles os verdadeiros motivos da minha decisão. Eles eram jovens demais para entender a profundidade do ressentimento que eu sentia. Em vez disso, simplesmente disse que às vezes os adultos tomam decisões difíceis e que seus pais lidariam com a situação. Apesar do meu relacionamento tenso com meus filhos, eu estava ocupada com a agradável tarefa de montar minha nova casa.
Tirei meus pertences do apartamento, comprei móveis novos e plantei flores no jardim. Minha casa estava gradualmente se tornando um verdadeiro ninho aconchegante, e eu ansiava pelo momento em que pudesse me aprofundar totalmente na nova vida. Poucos dias antes de minha família voltar do Havaí, dei uma olhada no meu antigo apartamento, me certifiquei de que não havia esquecido nada e entreguei as chaves ao proprietário. Agora eu estava oficialmente morando em Sierra Madre, na minha própria casa. Era uma sensação incrível acordar de manhã e saber que o dia inteiro pertencia somente a mim. Eu poderia tomar café da manhã no terraço, observando os beija-flores que voavam em direção ao alimentador pendurado na laranjeira. Eu poderia ler livros que eu adiava há anos. Eu poderia simplesmente sentar em silêncio, desfrutando da paz que eu sentia falta nos últimos anos. Conheci meus vizinhos, um casal de idosos, Edwin e Dorothy Blackwell, que moravam do outro lado da rua, e uma simpática viúva, Imogen Pratt, cuja casa era ao lado da minha. Eles me receberam calorosamente na comunidade de Sierra Madre, convidando-me para encontros semanais no clube de aposentados local. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente viva e livre. Ninguém estava me puxando de um lado para o outro, exigindo atenção constante ou me usando como babá ou governanta de graça. Eu estava sozinha, e tudo bem. Mas, no fundo, eu sabia que aquele idílio não duraria para sempre. Mercy e sua família estavam prestes a voltar do Havaí e descobrir o aviso oficial de despejo que eu havia deixado na caixa de correio da casa deles. De propósito, não esperei que eles voltassem para dar a notícia pessoalmente. Já tínhamos conversado sobre isso antes de eles partirem, e eu não queria outro confronto. Deixei que eles lessem o aviso oficial e decidissem por si mesmos como proceder. O dia do retorno deles chegou em uma manhã ensolarada de domingo. Eu estava sentada no meu jardim, podando as roseiras que havia plantado uma semana antes, quando o telefone tocou. O nome da Mercy apareceu na tela. Respirei fundo, me preparando para uma conversa desagradável, e atendi. Olá, mãe. A voz da Mercy parecia em pânico. O que é tudo isso? Acabamos de voltar e encontramos uma espécie de aviso de despejo. Diz que temos 30 dias para desocupar a casa. É exatamente isso que significa, respondi calmamente. A casa foi vendida, como eu disse antes de você ir embora. Você tem 30 dias para encontrar um novo lugar para morar e se mudar. Mas você não pode fazer isso, gritou Mercy. Esta é a nossa casa. Moramos aqui há 5 anos. Era minha casa que eu te deixei usar, corrigi. Agora ela foi vendida, e os novos donos estão esperando para se mudar. Mãe, por favor, a voz de Mercy mudou de repente, quase implorando. Vamos conversar. Você não pode fazer isso com a gente. Temos filhos. Eles precisam de estabilidade. Acabamos de voltar de férias. Estamos cansados. Já conversamos sobre isso antes de você ir embora, lembrei. Nada mudou. Você tem 30 dias. Vamos para sua casa, disse Mercy bruscamente. Agora, precisamos conversar pessoalmente. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Suspirei, guardei a tesoura de jardinagem e entrei em casa para me preparar para a visita. Eu sabia que seria uma conversa difícil, mas estava pronta. Nessas 3 semanas, minha determinação só se fortaleceu. Para ocupar o tempo de espera, preparei um chá não que esperasse que os convidados apreciassem a hospitalidade, mas queria algo para manter minhas mãos ocupadas. Mais ou menos 1 hora depois, a campainha tocou. Abri e vi a família inteira na porta, Mercy, Willoughby, Rowena e Llewellyn. Todos pareciam bronzeados do Havaí, mas não havia alegria em seus rostos, apenas confusão e ressentimento. Entre, eu disse, dando um passo para o lado. Eles entraram e olharam ao redor. Minha nova casa era muito menor e mais modesta do que aquela em que moravam, mas era aconchegante e toda minha. Então, esta é a sua nova casa, disse Mercy, olhando ao redor da sala. Sim, assenti. Sente-se se quiser conversar. Não estamos aqui só para conversar, interrompeu-me Mercy. Viemos convencê-la a pôr fim a essa loucura. Não é loucura, sentei-me na cadeira. É uma decisão bem pensada. Mercy e Willoughby se acomodaram no sofá, as crianças paradas ao redor, incertas, sem saber o que fazer. Rowena, Llewellyn, eu disse aos netos, tem um balanço no jardim.
Por que vocês não vão sentar lá enquanto nós, adultos, conversamos? As crianças saíram pela porta, aliviadas. Eu sabia que elas estavam desconfortáveis com o conflito familiar. Então, comecei quando éramos só nós três, vejo que você recebeu seu aviso prévio. Sim, e não conseguimos acreditar que você realmente recebeu, exclamou Mércia. Mãe, achamos que você só estava nos assustando para nos dar uma lição. Mas vender a casa, sério? Eu nunca ameacei algo que não pretendo fazer, respondi calmamente. A casa está vendida e o negócio está fechado. Você precisa procurar um novo lugar para morar. Mas para onde vamos? A voz de Mércia soou desesperada. Não temos dinheiro para alugar uma casa no mesmo bairro. As crianças terão que mudar de escola e de amigos. Você tem noção do que fez? Sim, assenti. E lamento que você tenha que passar por isso, mas você e Vilogugui têm renda estável. Vocês são adultos. Vocês conseguem lidar com isso. Como podem ser tão cruéis? Lágrimas escorriam pelo rosto de Mércia. Somos sua família. Vocês deveriam nos ajudar, não nos jogar na rua. Tenho ajudado você há anos, minha voz permaneceu calma. Dei quase todo o dinheiro da venda da casa do meu pai e da minha. Cuidei de crianças, cozinhei, limpei. Fiz tudo o que você pediu, sem fazer perguntas. E como você me pagou? Você nem pensou em me convidar para umas férias em família. É disso que se trata? Mércia me encarava, atordoada. Você vendeu a nossa casa porque não te levamos para o Havaí? Não só por isso, balancei a cabeça. Foi a gota d'água. Durante anos, você me usou como uma serva livre, sem pensar nos meus sentimentos, nos meus planos, na minha vida. Você só pensava em mim quando precisava de alguma coisa. E quando perguntei sobre férias, você disse, não tem passagem para você. Como se eu fosse uma estranha e não sua mãe. Mércia baixou os olhos. Eu não queria te machucar. Mas machucou, eu disse com firmeza. E não só daquela vez. Todo dia você ligava e exigia que eu parasse o que estava fazendo e fosse ficar com as crianças. Toda vez que você cancelava nossos planos porque precisava de alguma coisa. Toda vez que você menosprezava minha ajuda, sem se perguntar se eu tinha vida própria. Mãe, vamos melhorar, Mércia chorava abertamente. Seremos diferentes. Vamos te agradecer. Só cancele a venda, por favor. É impossível, balancei a cabeça. O negócio está fechado. O dinheiro foi transferido. Os documentos foram assinados. A casa não é mais minha. Tem que haver uma saída para isso, interveio Vilogugui. Talvez pudéssemos comprar a casa dos novos donos. Pegar um empréstimo? Você não tem condições de pagar esse tipo de empréstimo, eu disse. E duvido que os novos donos estejam dispostos a vender. Eles estão procurando uma casa neste bairro há muito tempo. O que vamos fazer? Mércia parecia completamente perdida. O que todos os adultos fazem, dei de ombros. Encontrar um lugar acessível para morar, se mudar, se adaptar. Não é o fim do mundo, Mércia. Milhões de pessoas moram em apartamentos alugados e nada de terrível acontece com elas. Mas as crianças, exclamou Mércia, as crianças conseguem lidar com isso, interrompi. Elas são jovens. Elas vão se adaptar. Pode até ser bom para elas aprenderem que existem dificuldades na vida que precisam ser superadas. Mércia enxugou as lágrimas e olhou para mim com uma raiva repentina. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Vamos superar isso sem você. Se você consegue fazer isso com seus próprios filhos e netos, então você nunca nos amou de verdade. Não ouse falar de amor comigo, minha voz ficou fria. Eu te dei tudo o que pude, e você nem pensou em me levar para férias. Que tipo de mãe você quer? O tipo de mãe que faz tudo o que você quer? Desculpe, mas esses dias acabaram. Vamos, Vilogugui, Mércia se levantou. Precisamos pegar as crianças e começar a procurar um novo lugar para morar. Só temos 30 dias. Espere, Vilogugui, que estiver em silêncio até então, virou-se para mim. Baro,
Entendemos que você está magoado, e provavelmente tem seus motivos, mas não podemos chegar a um acordo? Talvez você possa nos ajudar com a entrada para um novo lugar ou nos dar um tempinho a mais para nos mudarmos. Olhei para o meu genro, avaliando o pedido. Ele sempre fora mais razoável do que a Mércia. Posso te dar mais 2 semanas além dos 30 dias especificados no aviso, disse eu após uma pausa. Mas não haverá auxílio financeiro. Vocês dois trabalham. Vocês têm rendas estáveis. Vocês ficarão bem. Nem tente agradá-la, sibilou Mércia para o marido. Ela já se decidiu. Ela nos expulsou da vida dela como se não fossemos nada. Então, vamos fazer o mesmo. Você sempre teve uma queda pelo drama, Mércia, eu disse. Não vou jogar ninguém fora. Só parei de me deixar usar. Grande diferença. Para mim, não, interrompeu-me Mércia. Vamos, vilou Gugi. Crianças, estamos indo. Eles saíram para o jardim, chamando Rowena e Llewellyn. E 1 minuto depois, ouvi o carro deles se afastando da casa. Permaneci sentada na cadeira, sentindo uma estranha mistura de emoções. Por um lado, doía-me ver o desespero da minha filha e perceber que nosso relacionamento talvez nunca mais fosse o mesmo. Por outro, sentia-me aliviada e confiante de que tinha feito a coisa certa. Por muito tempo, deixei que me usassem. Por muito tempo, sacrifiquei minha felicidade pela conveniência deles. 3 dias se passaram e o telefone ficou mudo. Nem Mércia nem Orson ligaram ou mandaram mensagens. Tentei não pensar neles enquanto arrumava a casa e o jardim, me familiarizava com os vizinhos, me acostumava com a minha nova vida. No 4º dia, o telefone tocou. Atendi e ouvi a voz do Orson. Mãe, sou eu, disse-lhe baixinho, como se tivesse medo de ser ouvido. Olha, eu sei que você está brava com a gente, e acho que tem o direito de estar, mas a Mércia está em um estado terrível. Ela chorou o dia todo. Não consegue encontrar um lugar adequado para morar. As crianças estão chateadas por terem que mudar de escola. Talvez você reconsidere. Não, Orson, eu disse com firmeza. A decisão foi tomada e concretizada. A casa foi vendida e o negócio não pode ser desfeito. Mas você poderia ajudá-los financeiramente, ele insistiu. Dê-lhes dinheiro para a entrada de uma casa nova, por exemplo. E você poderia pagar aqueles empréstimos que vem tomando de mim há anos, retruquei. Aí eu poderia ajudar sua irmã. Orson ficou em silêncio. Nós dois sabíamos que ele jamais devolveria aquele dinheiro. Sabe de uma coisa, mãe? Ele finalmente disse. Mércia tem razão. Você é só uma velha cruel e egoísta. Aguentamos suas manias por anos, e agora, quando precisamos de ajuda, você nos vira as costas. Minhas manias. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Orson, eu te dei quase tudo o que eu tinha. Eu estava lá para te ajudar sempre que você ligava. Nunca recusei ajuda. E o que eu recebi em troca? Você não tem passagem. Foi só uma viagem, exclamou ele. E daí se não te levaram para o Havaí? Valeu a pena arruinar a vida da sua irmã e dos filhos dela por causa disso? Não foi só uma viagem, eu disse baixinho. Foi uma confirmação final de que não sou da sua família, mas sim uma ferramenta conveniente. E não estou arruinando a vida de ninguém. Só parei de apoiar adultos que já deveriam ter aprendido a se virar sozinhos há muito tempo. Não quero mais falar com você, disse Orson bruscamente. E você não precisa esperar pelos telefonemas da Mércia. Você não existe mais para nós. Se é isso que você decide, eu aceito, respondi. Mas lembre-se, a escolha foi sua, não minha. Orson desligou o telefone e ouvi um bip longo. Suspirei e guardei o telefone. Talvez nosso relacionamento estivesse mesmo irremediavelmente rompido. Talvez eu nunca mais visse meus netos. O pensamento doeu, mas não me arrependi da minha decisão. Meus filhos precisavam entender que suas ações tinham consequências e que eu merecia respeito, não negligência. 2 dias depois, quando eu voltava de uma caminhada, vi Mércia na minha porta. Ela estava sentada nos degraus com os braços em volta dos joelhos, parecendo completamente derrotada. Mércia, parei a alguns passos dela. O que você está fazendo aqui?
Ela ergueu o rosto em prantos para mim. Mãe, por favor, sua voz tremia. Estou implorando que nos ajude. Não conseguimos encontrar um lugar para morar que possamos pagar em um bom bairro. As crianças vão ter que ir para uma escola horrível. Tudo que encontramos foi um apartamento em um bairro onde é assustador sair de casa depois de escurecer. Mércia, tentei falar calmamente, eu já disse que não posso cancelar a venda da casa e não vou te dar o dinheiro. Vocês são adultos. Vocês conseguem lidar com isso. Mas as crianças, exclamou ela. Pense nos seus netos. Não é culpa deles. Estou pensando neles, concordei. E sabe de uma coisa? Acho que será bom para eles verem como os pais superaram as dificuldades. Como eles assumem a responsabilidade por suas vidas em vez de jogar a responsabilidade nos outros. Seria uma boa lição. Você é um monstro, sussurrou Mércia. Como pode ser tão fria? Eu não sou fria, balancei a cabeça. Eu só parei de me deixar usar. E se isso faz de mim um monstro para você, então você nunca me viu como um ser humano, apenas como uma fonte de apoio e ajuda incondicional. Nós imploramos, exclamou Mércia, levantando-se de um salto. Viemos até você, choramos, imploramos, e você nem se mexeu. Porque esta não é a primeira vez que você me implora por algo, respondi. Toda vez que você quer algo, você fica tão bonzinho, tão arrependido. E então, quando consegue o que quer, volta à sua antiga atitude. Eu te conheço muito bem, Mércia. Se você não nos ajudar agora, sua voz tornou-se dura, você nunca mais verá seus netos. Eu juro, a escolha é sua. Dei de ombros, embora minhas entranhas se contraíssem de dor. E você vai arcar com as consequências, assim como eu estou arcando com as consequências da minha decisão de vender a casa. Mércia me encarou por alguns segundos, como se não acreditasse que eu não cederia às suas ameaças. Então, ela se virou e caminhou rapidamente até o carro estacionado na calçada. Você vai se arrepender disso, gritou antes de se sentar ao volante. Quando estiver completamente sozinha, você vai se arrepender. Observei-a ir embora e me senti estranhamente calma. Sim, talvez eu realmente fique sozinha. Talvez eu nunca mais veja meus netos. Foi doloroso, muito doloroso. Mas doeu ainda mais me sentir invisível na minha própria família por anos, uma ferramenta usada e deixada de lado quando não era necessária. Entrei na minha casa tranquila e aconchegante e fechei a porta. Esta era a minha casa, a minha vida, a minha escolha. E eu não ia recuar, mesmo que o preço fosse mais alto do que eu esperava.